Olá pessoal, tudo beleza? E hoje, dando continuidade ao tema que nós começamos na aula passada, sobre a relação entre o poder e o sistema político, vou falar para vocês hoje um pouco sobre a diferença entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista, tá? Na aula passada eu expliquei para vocês alguns conceitos bem específicos, muito mais relacionados ao presidencialismo. Quais eram eles? Corporativismo, clientelismo, tá? Que são conceitos que surgem a partir do trato político, ou seja, do dia a dia político que nós passamos a identificar. São posturas políticas, estratégias políticas para a manutenção do poder, sejam elas positivas ou negativas, tá? Mas elas existem enquanto fenômeno a serem analisados, tá? E hoje, pessoal, antes de falar sobre a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo, eu quero apresentar para vocês o conceito que é a base sobre o qual todos esses sistemas estão ancorados a partir do século XVIII. Por que a partir do século XVIII? Porque o século XVIII ele marca a fundação do Estado moderno, sobretudo no Ocidente. Obviamente que no Oriente nós temos ainda outros fenômenos políticos, mas aqui nós estamos falando do Ocidente, e nós, enquanto um país influenciado pelas construções políticas do Ocidente na Europa, partimos de uma percepção eurocêntrica de mundo, nós também nos baseamos nessa forma de entendimento da sociedade, tá? Sobretudo do ponto de vista político. Então aqui, a base de todas as organizações políticas desenvolvidas no chamado Estado moderno vem da ideia de república, que é uma ideia antiga. Surge lá na Grécia Antiga. O Platão, por exemplo, ele tem uma obra que se chama República, né? A República de Platão. E é nesta obra, inclusive, que nós temos lá a alegoria da caverna, né? No livro 7, que é algo muito discutido sobre a natureza do conhecimento. Nós já vimos isso também lá no primeiro ano do ensino médio, tá? E aqui a ideia de república ela vai ser bem desenvolvida no mundo romano, né? No mundo que surge a partir ali da formação do Império Romano. Então nós temos Cícero distinguindo o que é a república e apresentando também os principais elementos que caracterizam a república. República, do latim, significa coisa pública, né? Res publica. É uma estrutura política de Estado, ou uma forma de governo em que, segundo Cícero, que era um jurista e filósofo, são necessárias 3 condições fundamentais para caracterizá-la. Então a primeira delas, um número razoável de pessoas, ou seja, é necessário existir uma comunidade que dependa daquela organização política. Então é necessário um estado de heteronomia, de dependência jurídica, tá? Segunda coisa, uma comunidade de interesses e de fins comuns, né? Um comúnio, ou seja, eu tenho que ter uma compreensão coletiva da necessidade daquela organização política que está sendo proposta, daquela organização republicana. E por fim, um consenso do direito, um consensus iuris, ou seja, uma jurisprudência. E o que é uma jurisprudência? É um conjunto de referências, de códigos que vão determinar a construção de uma lei. Uma jurisprudência também ela pode ser marcada pela seu aspecto territorial, uma vez que cada território dentro de uma nação terá uma forma de organizar os seus códigos, suas prescrições de comportamento. Então, a jurisprudência é aquilo que vai determinar as regras do jogo político e também as regras do jogo do ponto de vista jurídico, né? Quais são os comportamentos que serão considerados em não conformidade com aquele corpus jurídico, né? Então esses são os 3 elementos fundamentais para a caracterização da república, desde lá do mundo antigo. Porém, com a Revolução Francesa, essa percepção ela vai ganhar uma outra roupagem. Por quê? Porque nós temos a transição do mundo absolutista monárquico, que é o que marca a Revolução Francesa em 1789, e esse processo ele se inicia em 1789, lá na Revolução Francesa, e ele se desdobra até
1799, que é o fim do processo revolucionário e ascensão de Napoleão. Então nós temos também ali um vácuo desde a presença de Napoleão, que também vai ter uma postura autoritária, mesmo mantendo certos aspectos republicanos. Porém, a ideia da república que se forma ali com a Revolução Francesa vai ter um impacto gigantesco no mundo ocidental. E nós vamos ter essa influência lá da organização republicana que é proposta na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surge com a Revolução Francesa, tá? E qual vai ser a modificação aparente desta nova república, que é uma república moderna, uma república que vem do século XVIII? Basicamente, traz essa ideia da coisa pública, estes três elementos fundamentais, porém com a divisão dos poderes. Então, essa proposta ela vem do Montesquieu, que é um pensador iluminista, que é um pensador que vai influenciar o pensamento republicano de Robespierre, de Danton, que são os agentes revolucionários, e eles vão trazer a república, né, essa república que vai ser engendrada por esses agentes revolucionários, traz essa posição que ela é moderadora, que traz um conceito muito importante lá do Montesquieu, que eu já falei para vocês no ano passado. Eu estou fazendo isso aqui mais para recapitular e para que nós tenhamos uma compreensão da diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Então, este conceito de Montesquieu, que é a base dessa organização política, foi denominado de pesos e contrafreios. O que é isso? Cada um dos poderes, eles teriam a função de fiscalizar individualmente os outros poderes. Ou seja, cada um dos poderes teria uma autonomia em seu funcionamento, porém, os demais poderes, eles dariam um contraponto. Então, por exemplo, para que eu possa votar uma proposta de impeachment, né, o impeachment de um presidente que faz parte do Poder Executivo, eu teria que ter uma maioria dentro do Congresso. E o Congresso corresponde a qual dos poderes? O Poder Legislativo. Então, os deputados, juntamente com os senadores, eles deveriam votar essa proposta de impeachment para tirar um presidente. Isso no caso de um presidencialismo, tá? É o que nós vamos ver. Então aqui, só para nós entendermos bem, eu sei que vocês já sabem isso aqui, porque nós já vimos ano passado, mas só para recapitularmos mesmo. Então, o Montesquieu propõe a ideia de que o poder ele é concentrado em três atividades. Quais são elas? A atividade de administrar, de criar leis e de julgar a partir das leis que esse mesmo soberano criou, no caso de uma monarquia absolutista. Porém, do ponto de vista prático, Montesquieu ele defende que esta concentração de poderes em uma única figura ou em um grupo não funcionaria, por causa da própria tendência natural do homem de ter uma natureza que é egoísta, que é agressiva, de tomar o poder para si. E o poder, ele é uma entidade própria. Por que ele é uma entidade própria? Porque desde o Maquiavel nós temos a percepção de que quem está no poder tem como prioridade a própria manutenção no poder. Então, muitas vezes o poder ele se desloca das necessidades de uma sociedade, beneficiando os membros do próprio poder. Tá? Isso eu acho que eu não preciso explicar para vocês, porque é muito fácil de identificar no próprio desenvolvimento histórico do nosso país ou até mesmo de outras nações, né? O poder ele é um fundamento sobre o qual muitas sociedades estão ancoradas. E nós vimos lá com o Weber que o poder e a dominação andam juntos, né? Então, pensando nessa ideia do poder e dominação, já entendam que isso aqui é uma tarefa muito difícil, mesmo reorganizando a estrutura de poder. E o Montesquieu ele pretende fazer isso justamente para reduzir a margem de corrupção. Porque se eu concentro o poder em uma única figura, a chance de que esse poder seja algo corruptível e corruptor muito alta, né? Uma chance muito alta de que isso aconteça pela própria natureza do poder e da natureza do homem, da psique humana. Tá? Então aqui, o que o Montesquieu ele propõe? Que cada um desses poderes, isoladamente, componham um corpo institucional, republicano. Então a res publica, a coisa pública, teria como fundamento essa organização dos três poderes com membros distintos de uma sociedade.
Tá? Obviamente que o Montesquieu ele vai dizer que essa aqui é uma forma, uma estrutura, um modelo que ele pode ser atribuído a tanto a uma monarquia quanto a uma república democrática ou até mesmo uma oligarquia. A questão aqui para o Montesquieu inicialmente não era se isso aqui teria um aspecto democrático ou não, mas sim do ponto de vista prático, de como o poder ele poderia funcionar melhor. Ele não está preocupado aqui se isso aqui seria democrático ou não, apesar que a tendência de que esse poder ele se situe dentro de uma república democrática é muito maior, sim, e é muito mais predominante do ponto de vista histórico também, depois da proposta do próprio Montesquieu, tá? Então aqui vamos pegar o ponto de vista, só para nós recapitularmos ainda, da nossa organização política aqui no Brasil. Então nós temos um legislativo que, do ponto de vista federal, é marcado pelos deputados federais e pelos senadores. Dentro da esfera estadual, dos deputados, né, e da Assembleia Legislativa, que discute modelos ou intervenções dentro de outros poderes, como é o caso da votação de um impeachment, por exemplo. É necessário uma Assembleia, um corpo legislativo que discuta isso. E do ponto de vista municipal, nós temos a Câmara dos Municípios, os vereadores, né, que também articulam propostas dentro de uma prática democrática ali, que é uma Assembleia também de organização e condução das práticas políticas. No âmbito executivo, nós temos o Presidente da República, que tem o cargo executivo mais abrangente, porque ele vai cuidar da União, né? A União representa o conjunto dos estados. Então vocês podem ouvir de repente, porque isso é um atributo da federação. Quando vocês ouvirem isso, significa que isso é um atributo do poder executivo, legislativo e judiciário vinculado a todo o território nacional. Tá? Então a federação compreende o conjunto dos estados. Vocês também podem ouvir, hora ou outra, a ideia de união. A união representa a mesma coisa que a federação, então pode aparecer dentro de um documento que vocês tenham contato, sobretudo se vocês forem estudar direito, vocês vão ver essas terminologias, federação, união, ambas estão relacionadas ao conjunto de estados representados pelas figuras do executivo a nível federal, legislativo a nível federal e judiciário a nível federal. Então, dentro do estado nós temos os governadores, que representam o executivo, tá? Com seus vice-governadores e também com seus secretários, que vão articular da mesma forma que os ministros fazem a nível federal. Então os ministros são os ajudantes do presidente, são eles que, do ponto de vista técnico, vão conduzir ações em diferentes setores da sociedade. Então, por exemplo, eu tenho o ministro da Ciência e Tecnologia, eu tenho o ministro da Educação, eu tenho o ministro da Agricultura, tenho o ministro da Cultura. Então, todos esses ministros eles vão tentar articular estratégias dentro daquela organização de poder para, de maneira a auxiliar o presidente, proponham alternativas para a melhor organização daquele estado, daquela nação. E a nível municipal também tem o prefeito dentro ali do âmbito do município, ou seja, ele não estende o seu poder para fora do município, juntamente com seus secretários. Então, a nível federal, eu tenho o executivo agindo na figura do presidente com seus ministros. A nível estadual, o governador com seus secretários. E a nível municipal, o prefeito com os seus secretários e também com o seu vice. No judiciário é um pouco diferente. Primeiro, porque o posicionamento dos representantes do judiciário não depende de um voto direto, ou seja, de uma participação da sociedade. A nível legislativo e executivo, num modelo federalista, né, e presidencialista, eu tenho a participação dos indivíduos, dentro de uma democracia direta. Né? Então nós vamos escolher esses representantes por conta do sufrágio, do voto. Porém, o judiciário, nós temos nomeações e concursos. Então, o chefe do Supremo ele é escolhido pelo presidente. Tá? Ele pode sim escolher o chefe do Supremo a partir de elementos técnicos, sim, mas sim, eu posso ter uma intervenção para a escolha desse representante a partir de nomeações. Tá?
E eu também tenho os membros do judiciário vinculados ao concurso. Então eu tenho um juiz que ele faz um concurso para se tornar juiz, tá? Da mesma forma, nos tribunais estaduais, eu tenho os juízes que são escolhidos a partir de concurso. E no município não existe essa atribuição, porque os tribunais estaduais vão cobrir toda a ação dos municípios, tá? Do ponto de vista da legalidade que se faz na figura do corpus jurídico, né? Da jurisprudência. Ok? Então aqui, pessoal, eu fiz bem rápido, mas para recapitular, sem os pormenores que nós fizemos no ano passado, mas eu acredito que vocês já tenham isso aqui como uma forma de relembrar também. Por que isso aqui é importante? Porque é importante lembrar isso aqui. Porque não tem como entender a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo sem entender a atribuição dos poderes. Tá? Então aqui o presidencialismo é um regime político em que a chefia do governo é prerrogativa do presidente da República. Ou seja, o executivo ele é conduzido pelo presidente, que é eleito dentro do sistema democrático. Ou seja, nós escolhemos o presidente. Tá? E ele escolhe também os seus ministros. Ele tem essa prerrogativa de escolher também os seus ministros, independente da vontade dos três poderes. Tá? Então, o presidente ele tem essa liberdade. Já no parlamentarismo, o caráter representativo ele é limitado apenas ao legislativo. Ou seja, uma vez que os representantes do parlamento, ou seja, do poder legislativo, e também que é importante que vocês entendam que a palavra parlamento e poder legislativo são sinônimos dentro da nomenclatura política, né? Então, uma vez que eles são escolhidos, eles vão, dentro ali da Assembleia Legislativa, do Parlamento, escolher um ministro que vai exercer a função executiva. O melhor exemplo para nós entendermos isso é o sistema político da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Nós temos lá o executivo, o poder executivo exercido pelos ministros escolhidos pelos parlamentos, pelas câmaras que tem a Câmara dos Comuns, dos Lords. Eles escolhem ali conjuntamente dentro de uma assembleia quem vai representar o poder executivo como ministro. Então você tem o primeiro-ministro. Nós temos o Winston Churchill, Margaret Thatcher, né, só para a gente entender essas figuras, historicamente falando, porque eles eram ministros dentro daquele corpus político. Tá? Então a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo vai ser identificada, distinta, a partir desta prática onde, no presidencialismo, quem participa da escolha do representante máximo da nação, do poder executivo, é a população. Então é democrático. Já, do ponto de vista do parlamentarismo, quem vai escolher o representante do executivo são os parlamentares, os deputados, escolhidos por mérito, no caso, vai depender muito de como o parlamentarismo ele é organizado em cada sociedade, né? Então eu tenho um parlamentarismo que ele é vinculado à monarquia, como no caso da Inglaterra. Eu tenho um parlamentarismo que não é vinculado a esse sistema, ele já é mais republicano, como é o caso da Alemanha, né? Porém, você não tem a participação direta da população para escolher o representante do executivo. Eu espero que tenha ficado claro, isso é um pouco complexo nesse tipo paralelo, mas basicamente nós não temos dentro do sistema parlamentarista a participação da população. Daí vocês podem se perguntar assim, tá, mas isso é ruim, né? É ruim porque o povo não participa da escolha do primeiro-ministro, no caso, ou do representante do executivo, para conduzir o país, a nação. Pode parecer ruim num primeiro momento, mas eu vou colocar aqui um contraponto para vocês. Né? Não estou fazendo uma defesa do parlamentarismo ou do presidencialismo, porque ambos os casos devem estar associados a uma compreensão social específica. Então eu não posso querer que o parlamentarismo inglês ele funcione no Brasil, porque são outras conjunturas políticas, outro contexto, outros recursos. Então eu não posso pegar um modelo político e aplicar em outras nações com a defesa de que isso vai funcionar como funcionou em outro país. Por exemplo, o presidencialismo norte-americano ele não se encaixa no nosso contexto porque são outras contingências, um poder econômico diferenciado, uma cultura diferenciada, uma constituição diferente. A nossa constituição
ela é mais nova do que eu, ela vem de 88, tá? Já a Constituição americana, ela é datada de, acho que agora vamos fazer, se não me falha a memória, mais de 150 anos. Então, é um outro pensamento político que ordena aquele momento social, né? Então, por que nós não podemos entender que o parlamentarismo e o presidencialismo eles são um superior ao outro, ou que eles são um melhor que o outro? Porque vai depender muito do contexto político do qual eu estou falando, tá? Então, qual que é a vantagem do parlamentarismo e qual que é a desvantagem do parlamentarismo? A desvantagem do parlamentarismo é que não existe a participação da população para eleger o representante do executivo. Já a vantagem é que eu vou dar uma atenção muito maior ao legislativo. E do ponto de vista dos três poderes, da organização dos três poderes em uma república, o poder legislativo ele é muito importante, porque ele determina as regras do jogo. E no Brasil nós sabemos que o povo não entende ou não dá atenção nenhuma para o poder legislativo. Vota lá nos deputados e senadores e vereadores, mas nem lembra o nome dessas pessoas, nem sabe quais são as atribuições destes representantes. Aliás, o povo brasileiro ele não sabe quais são as atribuições dos três poderes. Daí aqui, pessoal, abrindo parênteses, eu vou propor para vocês que perguntem para os conhecidos de vocês se eles sabem o que são os três poderes e o que são as atribuições dos três poderes. Recentemente nós tivemos aí o episódio da Anitta lá, que não sabia dos três poderes, e que nós tivemos a Gabriela Priori lá num vídeo explicando a atribuição dos três poderes. É até interessante que vocês vejam esse vídeo, porque ele é até bem didático para entender o que são os três poderes. E ela vai dar uma visão que não é a minha visão da sociologia ou da história, ela vai dar uma visão que é do âmbito jurídico. Então é muito interessante, é uma outra interpretação dos três poderes que está correta. Ela também vai se basear nessas informações que eu utilizo para explicar para vocês, mas, por exemplo, ela não vai falar que os três poderes vêm lá do Montesquieu, ela não vai falar da República e dessa modificação que a República teve na Revolução Francesa, mas é interessante que vocês também vejam este vídeo. Aqui, então, nós temos a vantagem do parlamentarismo de nós darmos uma atenção maior para o poder legislativo, ao que dentro do presidencialismo as pessoas não dão tanta atenção assim. Porque se você tem que se preocupar com o executivo, que é a parte que cuida dos impostos, do dinheiro da população, você sempre vai dar muito mais atenção aos representantes do executivo. Então, nós sabemos quem é o presidente, quem é o governador e quem é o prefeito, porque eles cuidam dos nossos impostos, eles direcionam os nossos impostos. Então é natural que dentro dessa organização nós tenhamos uma atenção muito mais concentrada no poder executivo e é muito normal também, muito recorrente, que nós tenhamos uma relação mais distante com o parlamento, com o poder legislativo. E com o poder judiciário nem se fala, né? Ele fica bem distante mesmo da nossa compreensão. E no caso do Brasil, o poder judiciário ele tem ainda mais um status de distanciamento, porque o poder judiciário ele é de fato uma elite. É só nós vermos o salário dos representantes do poder judiciário, né? É uma elite política. E por que eu estou tratando o poder judiciário como uma elite política? Porque de fato as leis elas têm uma relação com a política, né? Eu não posso desconectar os três poderes da política, dos interesses políticos. Porque amanhã ou depois pode ser instaurada uma ditadura ou até mesmo uma mudança drástica na nossa república e as leis elas também terão uma afetação, elas serão afetadas por uma nova organização política. Então sim, eu tenho que olhar o poder judiciário não apenas como um corpus jurídico, mas também como uma extensão do poder político, tá? Então, a diferença básica entre o parlamentarismo e o presidencialismo é que o parlamentarismo eu tenho uma desconexão do povo, né, um distanciamento do povo na escolha do representante do executivo. Porque o parlamentarismo, os parlamentares que vão escolher o representante do executivo. Já no presidencialismo, eu vou ter o representante do poder executivo escolhido pela própria população em uma relação democrática, tá? Daí
qual que é a conclusão que nós podemos chegar em relação à diferença entre parlamentarismo e presidencialismo, ou o qual que é melhor, o qual que é pior? Não podemos chegar a conclusão nenhuma, porque para chegarmos a este estágio valorativo, nós temos que primeiro entender quais são as características de um contexto político específico, de uma nação. Então, aqui no Brasil eu tenho determinadas características comportamentais da política que podem ser prejudiciais do ponto de vista da inserção de um parlamentarismo. E já também tivemos no Brasil uma tentativa de instituir o parlamentarismo, um pouco antes da ditadura militar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, quando eu for desmembrar cada um desses poderes, o parlamentarismo e o presidencialismo. Neste primeiro momento, eu quero que vocês tenham o paralelo e a relação com a ideia de república e dos três poderes. Mas eu vou falar sim mais sobre cada um desses modelos, parlamentarismo e presidencialismo, e também vou falar sobre a coalizão que envolve o presidencialismo. Então, neste primeiro momento, eu quero que vocês tenham bem diferenciado o que é o presidencialismo e o que é o parlamentarismo, tá? Portanto, neste primeiro momento introdutório, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês me encaminhem ou pesquisem, que nós vamos tirar essas dúvidas na próxima aula, tá? Então, só para concluirmos aqui, presidencialismo eu tenho a divisão dos três poderes, sendo o executivo determinado por uma relação direta com a população através do voto. Já o parlamentarismo eu tenho, em certa medida, a participação do povo, porém, para escolher os representantes do parlamento, porém, eu não escolho os representantes do executivo, tá? Beleza, pessoal? Então, a princípio tem que ficar bem clara essa diferença e depois nós vamos desmembrar cada um desses modelos de organização do poder. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês estejam bem. Não deixem de estudar, não desanimem e até a próxima aula. Um abraço, pessoal.